Graças a paz, irmãos, eu sou Flávio Alves e estamos aqui de volta em mais um Atos Podcast. Nesse dia, um formato especial, onde vamos estar conversando e tratando a respeito do nosso propósito, que é fazer com que o corpo de Cristo seja edificado na palavra e cresça, avance, deixemos de ser meninos e possamos andar na posição a qual Cristo conquistou para nós na sua morte, ressurreição, entrega por amor e cumpriu a vontade do Pai e determinou para nós um novo e vivo caminho. Um caminho onde temos acesso ao Pai por meio dele e podemos adentrar com ousadia na presença do nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para que pudesse fazer com que nós fôssemos religados a Ele e vivêssemos um novo estilo de vida. Esse podcast é um espaço onde vamos estar conversando, tratando entre irmãos, os quais também têm o papel nos dons, nos 5 ministérios, são chamados para o corpo de Cristo, para fazer o corpo crescer. Em Efésios, a carta que Paulo escreveu falando sobre isso, diz que uns foram dados para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros médicos, os 5 dons ministeriais. Esses chamados foram instituídos pelo próprio Cristo, pois assim está escrito que Cristo deu-nos para isso. Então, esses que foram chamados por Cristo têm um papel, o qual é edificar o corpo de Cristo, aperfeiçoar os santos, fazer com que os corpos de Cristo andem unidos, fazendo e desempenhando aquilo para que Deus nos chamou, que é amar. Viver uma nova vida não é só para benefício próprio, pois assim como está escrito que Deus deu tudo que diz respeito à vida e ao amor para nós, também devemos ser aqueles que são missionários. Quando nascemos de novo, recebemos o ministério da reconciliação para reconciliar os homens com Deus e assim levar esse amor incondicional a toda criatura. Então, analisando do ponto de vista bíblico, esses 5 dons, esses 5 chamados fazem com que nós que fazemos parte do corpo de Cristo cresçamos, evoluamos e nos aproximemos e cheguemos à imagem do varão perfeito, à varonilidade perfeita. Então, é dito, existe isso, existe aquilo, para que serve isso, para que serve aquilo. A Bíblia é clara, para o aperfeiçoamento dos santos, do corpo de Cristo, para que nós andemos em unidade, falemos a mesma língua, a língua do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi pregado por homens que dedicaram sua vida e entregaram sua vida para que essa mensagem chegasse até nós. Olhando, vendo o panorama no corpo, vemos muitas falhas, vemos muitos danos, muitas feridas, muitas coisas causadas por esses que dizem ser dos 5 dons, mas na verdade, será que foi Cristo que os instituiu? Os frutos dirão. Porém, esse espaço é para que nós tenhamos no entendimento que Cristo Jesus providenciou na sua morte tudo o que necessitamos para essa vida, para amar e para viver e chegar à eternidade que o Pai deseja que tenhamos junto dele. Analisando a palavra, vemos que Cristo providenciou para nós um caminho reto, um caminho onde a paz que excede todo entendimento está entregue, disponível para nós. Vemos que Cristo destronou Satanás, reduziu a nada o seu poder, sua autoridade, levou ele ao escárnio público, destronou aquela autoridade que foi dada, entregue lá no Éden, quando o homem decidiu pecar. E hoje vemos uns falatórios sobre batalha, o qual Cristo
providenciou para nós sermos mais que vencedores nele. E nos deu um nome que está sobre todo nome. Ah, mas e por que tem tanta luta, tanta isso, tanta aquilo? Tem 2 versículos que falam que não vem sobre nós tentação a não ser humana, que Deus é fiel, que nos deu o escape em Cristo. Então por que eu tenho que me revestir da armadura? O texto é claro que não diz que é para permanecer firme. Paulo fala de um bom combate. E um bom combate, o que é isso, um bom combate? É uma luta? O que se trata? Analisando o contexto bíblico, vemos que Cristo, em relação a Satanás, foi vitorioso, nos deu essa vitória nele. Porém, a nossa carne, ela necessita de ser dominada pelos frutos do Espírito. E esses frutos, nós vamos vivê-los quando entendemos que o Espírito de Deus está em nós, habita em nós, derramou amor em nós, para que vivamos essa nova vida que Cristo conquistou. Ah, mas isso é super graça, não, isso é Evangelho. O Evangelho de Deus é o poder dele para salvar todo aquele que nele crê. Salvar de quê? Da morte, da doença, da miséria, da pobreza, da desgraça, de tudo que diz respeito àquilo que Satanás veio proporcionar para a humanidade, que é morte, roubo e destruição. Então, abramos os olhos para as Escrituras, porque ela é o nosso guia. E por meio dela, podemos chegar àquela vida que Deus conquistou para nós em Cristo. Somente por ela. Entendamos que esses 5 chamamentos, esses 5 dons, esses 5 ofícios ministeriais, não são para que nós idolatremos, nem são para que as pessoas os sirvam, os adorem, os coloquem em destaque. Não, eles têm uma responsabilidade, que é fazer com que o corpo de Cristo cresça e avance e chegue ao nível de Cristo, a varonilidade perfeita. Então, quando a gente parar de tanta besteira e se voltar para o que está escrito, nós vamos viver realmente o Evangelho, o qual Cristo morreu na cruz para proporcionar para nós essa nova vida. Existem tempos na Bíblia, existem pessoas, existem povos. Precisamos entender aquilo que está escrito, o que é para nós, o que Cristo conquistou, o que Ele fez. Porque só assim vamos deixar de viver uma vida temerosa, com medo, levando a sermos dominados por pessoas, por palavras de outros, manipuladores, dominadores, e vamos assim viver o bom combate da fé em Cristo Jesus, que não é uma batalha armada. Mas tem a armadura de Deus, a armadura para nós nos revestirmos dela e permanecermos firmes. O texto é claro. Não, mas quando o diabo vir, é para eu defender. Os ardis de Satanás são pensamentos que nos levam a ter a nossa carne engordada para o pecado. E o escudo faz com que nós defendamos esses ardis, esses pensamentos. Mas não quer dizer que nós estejamos na luta, mas nós precisamos resistir firmes. Eu posso resistir firme em posição de batalha, lutando, ou posso resistir firme sentado no rede. Ou não? Já parou para pensar nisso? Nós mistificamos muitas coisas, trazemos um peso na palavra de coisas que não existem. Um exemplo, José. José, ele recebeu sonhos de Deus. Deus mostrou que ele iria governar sobre seus irmãos e sobre seu pai, sua mãe. Mas se você já parou para meditar e pensar que em nenhum momento Deus mandou ele revelar, falar, sonho para ninguém, e ainda mais falar para as pessoas que tinham raiva dele, inveja dele, e queriam que ele tivesse um fim, de certa forma, mal, ou até mesmo matar. Que o texto fala que eles jogaram ele no poço e ficaram pensando em matá-lo. Já parou para pensar nisso? Que Deus não mandou ele falar para ninguém? E que, segundo a palavra, está escrito que Deus tem
planos de bênção e não de morte, planos de paz, para nos dar o fim proveitoso que desejamos. Também mostra que Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Ou seja, pelo contexto bíblico, vemos que aquele plano que Deus tinha para José poderia ter um caminho melhor, se realmente ele tivesse atentado, entendido, compreendido o que Deus realmente tratou com ele naquele momento. Nós, às vezes, temos algo que Deus nos revela, mas às vezes a gente atrapalha os planos de Deus, entrepola e age antes daquilo que era para ser feito. E muitas vezes a gente se dá mal, às vezes não acontece, às vezes dá errado, e sempre quem leva a culpa é Deus. Precisamos entender, meu irmão, que a palavra de Deus, ela nos orienta, ela é uma base firmada em Cristo, e por meio dela nós temos luz para guiar nossos passos. Eu sempre falo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, Cristo é a palavra, ele ilumina onde eu estou, para que eu seja consciente que aquilo onde eu estou está bom ou ruim, se precisa melhorar, se precisa ser mudado. E luz para o meu caminho. Uma luz para guiar meu caminho é a palavra. E Jesus também agora nos deu a responsabilidade de guiar as pessoas até Ele. Ele disse, vós sois a luz, então a luz vai guiar para o caminho que é Cristo. Precisamos nos voltar fielmente às Escrituras. Ah, mas as Escrituras não podem ser literal. Ah, mas o que é bom para Deus pode ser ruim para mim. Ou o que é bom para mim pode ser ruim para Deus. E que loucura é essa? Que Deus vai criar a gente mais semelhança dele. E uma coisa vai ser boa para Deus e ruim para mim. Se eu tenho uma consciência de bem e mal, após o comer do fruto, foi colocada essa consciência do mal. Porque antes ele tinha do bem, mas agora ele tem do bem e do mal. E precisamos renovar nossa mente, não se moldar a esse sistema enganador, corrupto, mundo, para que vivamos realmente uma vida digna do sacrifício de Jesus. Uma vida a qual a palavra nos proporciona em Cristo. Ah, mas eu não cresci, mas eu não entendi. Renove sua mente. A palavra é clara, não se amolde ao sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, precisamos nos orientar segundo a bússola, que é a palavra. Ah, mas existem erros de transliteração, mas o Espírito Santo está dentro de mim e você, e ele vai confirmar a verdade de Deus, as orientações de Deus. Aqueles textos ali, eles são vivos e eles podem mudar a nossa vida, nosso pensamento e fazer com que é o Deus, segundo a vontade de Deus, dessa terra. Eu quero deixar você por estar junto comigo até aí, então, nesse episódio de hoje. Para a semana, quarta-feira, às 19h30 tem mais Atos Podcast. Sempre temos convidados. Essa semana foi um formato diferente, mas vamos estar fielmente sempre às quartas-feiras, 19h30, juntos aqui no nosso canal do YouTube. E você pode fazer parte disso, se inscrevendo no canal para não perder nenhum episódio, curtindo, compartilhando essa mensagem de amor, porque Cristo nos amou se entregando à mão do Pai. A vontade do Pai foi que todos fossem amados em Cristo. E é necessário entendermos esse amor para que vivamos aquilo que Cristo fez fielmente e verdadeiramente em nossas vidas. Até a próxima, graça e paz a todos, e eu fui!